Vamos em frente aqui com os principais destaques desta segunda-feira, 19 de dezembro. O meu cafezinho já chegou. Espero que o de vocês esteja quentinho por aí também, porque ontem à noite, minha gente, domingo, todo mundo ainda pensando na Copa do Mundo, né? Revendo os grandes lances de Lionel Messi, pensando, puxa, e se a gente estivesse na final, né? O que é que teria acontecido se a seleção brasileira estivesse na final? Fosse para enfrentar a França, fosse para enfrentar a Argentina, né? Nós, de acordo com o chaveamento, teríamos chegado à final para enfrentar a França, né? A Argentina na semi. Será que teria dado? Difícil, né? Depois do que jogaram as duas seleções ontem. Mas estava todo mundo pensando em Lionel Messi, Lionel Scaloni, na seleção brasileira também, no que ela deixou de fazer. Eis que Gilmar Mendes tira a caneta da gaveta num domingo à noite para tomar uma decisão, minha gente, que pode mexer com o tabuleiro todo que está sendo jogado lá em Brasília. O que é que o Gilmar Mendes decidiu ontem a partir de uma demanda apresentada pela Rede Sustentabilidade no Supremo Tribunal Federal? Que é possível, no orçamento da União para o ano que vem, tratar a verba para o Bolsa Família como uma verba que tem de ficar fora do teto de gastos. E essa é a principal discussão que está sendo travada na PEC da transição, lá na Câmara dos Deputados, que deveria ter sido votada na semana passada, não foi, ficou marcada para esta semana aqui, mas há analistas, repórteres em Brasília que dizem o seguinte, olha, não foi votada ainda porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou a faca no pescoço do presidente Lula. Ele está aproveitando esse momento, sabe que o governo eleito ainda não tem uma base estruturada, sabe da necessidade de aprovação dessa PEC, pelo menos para garantir os R$600 do Bolsa Família, e está aproveitando o poder que tem, a influência que tem sobre boa parte dos deputados no plenário, para pedir cargo no próximo governo, para pedir ministério, para pedir que o governo não interfira na discussão sobre o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Então vejam como essa decisão de Gilmar Mendes pode, em algum momento, se não totalmente, pelo menos parcialmente, tirar o governo eleito das mãos de Arthur Lira, onde o governo eleito parece estar já há alguns dias, né? Mas eu não vou me aprofundar aqui não, porque a Marina Demore tem mais informações pra gente a respeito desse assunto, chegando ao vivo, direto de Brasília. Foi uma movimentação, não é, Marina? Como se fosse um jogo de xadrez que terá consequências em diversos outros temas que vão ser abordados, já estão sendo abordados aí em Brasília, como eleição da Câmara, como formação do governo, como votação do orçamento secreto. Bom dia para você, Marina. Bom trabalho. É isso, Colombo. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Muita expectativa para essa semana, né, que antecede o Natal. Muita coisa deve ser colocada em pauta, muitos assuntos importantíssimos para o próximo governo. E agora com essa medida, então, que exclui do teto de gastos os recursos para custear benefícios sociais, né, com esse aval do STF para reajustar o Bolsa Família por meio de uma medida provisória, o governo eleito fica menos dependente da aprovação da PEC do estouro, que está prevista para entrar em pauta novamente na Câmara dos Deputados amanhã, terça-feira, depois, né, de já ter sido votada na semana passada. A votação foi suspensa e agora, então, deve ser retomada. Nesse documento que foi publicado ontem à noite, domingo à noite, pelo ministro Gilmar Mendes, ele diz que é juridicamente possível, então, que eventual necessidade de se adicionar recursos com o objetivo de custear programas sociais, as despesas referentes à manutenção do Auxílio Brasil, por exemplo, em R$600, pode então ser viabilizada pela abertura de crédito extraordinário, devendo ser ressaltado que tais despesas não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos no teto constitucional de gastos. Nessa decisão, Gilmar Mendes diz ainda que o dinheiro deverá vir da diferença entre o total de precatórios pagos e expedidos pelo governo, uma referência a outra PEC que já foi aprovada anteriormente, que é a PEC dos precatórios, né, aprovada ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que essa decisão atende a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade que foi apresentado então ao STF na última sexta-feira. Essa medida, é importante a gente dizer, de Gilmar Mendes, interfere diretamente nessa queda de braço que a gente está acompanhando entre o governo eleito e o Congresso Nacional para aprovação da PEC do estouro. Lembrando que ela já foi aprovada, então, no Senado, com um texto que prevê a ampliação do teto de gastos em pelo menos 145
5 bilhões de reais por um período de 2 anos e amanhã, como eu já disse, deve voltar então para a Câmara dos Deputados para ser colocada em pauta mais uma vez para a votação. Essa é a expectativa. Inclusive, ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve aqui no hotel onde o presidente eleito, Lula, está hospedado em Brasília para tratar desse assunto, para tentar resolver esse impasse, justamente porque o grupo ligado a Lira quer postos no primeiro escalão do novo governo, né, para garantir esses votos favoráveis à PEC do estouro e favoráveis, então, ao governo de Lula. Lembrando que a PEC do estouro, ela visa justamente viabilizar esses recursos para garantir o pagamento de programas sociais e também para cumprir as promessas que foram feitas durante a campanha pelo presidente eleito. Então, a gente vai seguir daqui, Colombo, acompanhando essas decisões, como é que vai se dar esse desdobramento e também a definição dos ministérios, que é muito importante nesse momento, e principalmente, né, a votação, então, da PEC do estouro prevista para amanhã lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, que fica pendente dessa decisão, desse acordo que pode ser firmado entre Lula e Lira, mas que agora a gente vê também que não existe mais tanta dependência diante dessa decisão que foi tomada, dessa medida tomada pelo ministro Gilmar Mendes, viu? Volto com você por enquanto. E na Marina Demore, ao vivo, direto de Brasília, na porta do hotel onde está instalado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pode ir para a Granja do Torto nos próximos dias, que foi desocupada agora, né, no fim de semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai continuar trabalhando, segundo ele, até o dia 31, mas agora de casa, no Rio de Janeiro, em home office. A Granja do Torto vai ficar livre. Possivelmente o presidente eleito vai começar a despachar de lá, porque oferece mais segurança, mais espaço, né, do que um hotel, por melhor que sejam as condições oferecidas a ele.